Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem. Você é nosso convidado. Vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, o Ministério de Apóstolo. Nosso texto áureo diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, verso 11. Verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A nossa lição bíblica, ela tem como base o texto de Efésios capítulo 4, versos do 7 ao 16, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão aquele que também de lá desceu, antes às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem, louvado seja Deus. Introdução dessa lição, nós veremos então os dons ministeriais distribuídos por Deus à igreja. Então Deus, ele concede dons ministeriais para que homens de Deus, segundo a sua santa vocação, que foram chamados e escolhidos por Deus para desenvolver tais capacidades, possam estar à frente do povo de Deus. Então, nós vimos que uns foram chamados para pastores, profetas, evangelistas, doutores, mestres, cada um dentro daquilo que Deus pré-estabeleceu segundo a sua infinita sabedoria. O colégio apostólico, o termo apóstolo, vem do grego apóstolos e significa remeter, enviar, e aquele que foi separado, comissionado por Cristo para enviar, para ir levar. Então, dentro deste sentido, nós temos que Cristo vai chamar para si 12 apóstolos, 12 discípulos, Então, o colégio apostólico entende-se como o grupo dos 12 primeiros discípulos, dos 12 primeiros originais, como os discípulos que foram chamados por Cristo enquanto a sua peregrinação aqui na Terra, por um período de 3 a 3 anos e meio, esteve junto com o Mestre, aprendeu com o Mestre, foi instruído, foi preparado, foi transformado para servir com este propósito. A singularidade dos 12. Aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: primeiro, estes 12 eles foram convocados pessoalmente por Cristo. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Então, estes apóstolos são diferentes do que a gente conhece hoje, ou do que alguém chama hoje. Esses aqui, eles são a base ministerial de Cristo. São os 12 que foram chamados com um propósito específico, que estiveram ao lado de Cristo e exerceram o seu ministério, aprenderam com Cristo, foram vocacionados, foram treinados, foram preparados e foram enviados. Este ministério, ele não existe mais hoje com essas mesmas características, tá? Então, síntese do tópico 1. O verdadeiro apóstolo é centrado única e exclusivamente em Jesus, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai.
Segundo ponto da lição, o apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão. Como vocês sabem, Saulo e Paulo são a mesma pessoa, dupla nacionalidade, judeu e romano, tá? Então ele tem um nome romano, Paulus, né, que significa pequeno, e tem um nome judeu, Saulo, a quem diga que seja uma homenagem ao rei Saul, que significava ali um grande homem para Israel. Então Saulo, ele é criado aos pés de Gamaliel, grande doutor da lei da sua época, uma grande referência e muito sábio. Ele é instruído, ele era helenista, ele conhecia amplamente a lei judaica e as culturas que o cercavam. Paulo, ele conhecia muito bem, ele era intelectualmente muito bem preparado para desenvolver-se dentro do ministério de Cristo. E veja que Paulo, ele também é chamado pelo próprio Cristo na ida a Damasco. Então, este apostolado aqui não mais existe. Hoje nós não temos esse nível de apostolado. Esse daqui já foi. Então, Saulo tornar-se-á agora Paulo e vai ser o apóstolo dos gentios. Segunda coisa, ele era um homem extremamente preparado e ele vai ser ali usado por Deus como um grande homem de Deus, um grande apóstolo, e ele é responsável por escrever 13 epístolas ou 13 cartas ou 13 dos livros do Novo Testamento. Veja que os próprios apóstolos que andaram com Cristo não escreveram tanto. Por quê? Porque não tinham a mesma capacidade intelectual de Paulo. Então Deus usa Paulo no escrito, nas epístolas, muito mais do que os outros, porque Paulo tinha mais para dar. Então não é milagre. Deus não vai abrir a sua cabeça e vai botar para você ser usado. Não. Paulo tinha uma capacidade a mais na questão da intelectualidade e Deus vai aproveitar esse talento natural de Paulo para fazê-lo escrever grandes cartas, grandes epístolas, grandes tratados, como por exemplo a carta aos Romanos, que tem uma profunda teologia ali dentro, em um linguajar jurídico fantástico. Terceira coisa, o menor dos apóstolos. Então Paulo, ele se considerava o menor dos apóstolos porque antes de ser apóstolo ele era perseguidor da igreja, ele era destruidor da igreja, ele esteve no assassinato de Estevão, ele tinha carta dos sacerdotes para prender e para dizimar a igreja. Então ele, após encontrar-se com Cristo, ele sente o repúdio por suas ações e ele se considera agora um menor, não o importante, não o maior, não o com mais destaque, mas o menor. Por quê? Porque anteriormente ele foi perseguidor e destruidor da igreja de Cristo. Síntese do tópico 2. Paulo viu Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Eu não vi Cristo ressurreto. Eu acredito que você também não. Então, este ministério apostólico que estamos vendo aqui da igreja primitiva não mais existe. Este já foi. O que existe hoje é diferente do que existiu nesse período, nesse momento. Terceira coisa, a apostolicidade atual, Efésios 4:11. Há ainda apóstolos? Sim. No sentido estrito do termo, sim. Como foi naquele período, naquele momento, não. Então, temos apóstolos fora dos 12? Temos sim. Temos hoje os apóstolos de Cristo, homens e mulheres, discípulos do Mestre, que foram chamados, foram escolhidos para realizar grandes coisas, mas não mais como foi Pedro, Tiago, João e o próprio Paulo. Terceira coisa, o ministério apostólico atual. Não há a sucessão apostólica, como alguns querem, mas há o ministério apostólico no que diz respeito ao caráter daquele primeiro princípio. Então, quem é os apóstolos de Cristo? São aqueles que mantêm o caráter de Cristo. São aqueles que mantêm os fundamentos de Cristo. Estes são os apóstolos de hoje. Síntese do tópico 3. Segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolos está em plena vigência na igreja atual. Porém, não como naquele princípio, como a gente já falou. Entendam isso, por favor. Concluímos então, irmãos, que
Assim, o ministério apostólico, Deus chama homens e mulheres para serem seus apóstolos, seus discípulos, seus arautos, seus atalaias, seus homens e suas mulheres de Deus para esta árdua tarefa. Então você pode sim, e com certeza você foi chamado por Deus para exercer alguma coisa, mas precisa entender para que Deus te chamou, qual é o seu propósito, qual a sua finalidade. Uma coisa eu sei e posso dizer, se Ele te chamou, então tem trabalho para você trabalhar. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.